Bom dia, dia 13 de abril. Hoje vamos ler 1 Reis 18, 19 e 20. 18. Elias e os profetas de Baal. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva à terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezebel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que devia percorrer. Acabe seguiu um caminho e Obadias outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor, Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: Não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: Vai e diz a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu, dá as novas a Acabe, e não te achando ele, te matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes: Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro.
porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia lhes começou a zombar dele, dizendo: Clamai em alta voz, pois ele é Deus, talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que planeje alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar, até a hora da oferta de cereais. Mas não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias ao povo: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ele os matou. E disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do camelo, e inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: Levanta-te do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos correu diante de Acabe, até a entrada de Jezreel. 19. Elias foge de Jezabel. Ora, Acabe fez saber a Jezebel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Beerseba,
que pertenceu a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminhou de um dia, chegou, assentou-se debaixo do zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito te será o caminho, muito longo. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as pedras diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Hazael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará, e nele cozinhou a carne e a deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ben-Hadad ataca Samaria. 20. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis, com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela.
enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, e dizer-lhe, a dizer-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro não são meus. Os mais fortes dentre tuas mulheres e teus filhos são meus. São meus. Respondeu o rei de Israel: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho torna, tudo quanto tenho. Tornaram a via os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me hás de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, os quais vasculharão a tua casa e a casa dos teus servos. Tudo o que for agradável aos teus olhos tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todas as autoridades da terra e disse: Notai e vede como esse homem procura o mal. Mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe liguei. As autoridades e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvido nem o consistas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, mas isso não posso fazer. Foram-se os mensageiros e levaram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dize-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as depõe. Ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse ao seu servo: Ponde-vos em ordem. Assim se puseram em ordem contra a cidade. Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel. Ele disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos jovens dos líderes das províncias. Perguntou ele: Quem começará a peleja? Respondeu o profeta: Tu. Assim Acabe convocou os jovens dos líderes das províncias, 232. Depois reuniu todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e se embriagando nas tendas com os reis. Os 32 reis que o ajudavam, os jovens dos líderes das províncias, saíram primeiro. Ora, Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Disse ele: Quer venham eles tratar de paz, quer venham a peleja, tomai os vivos. Saíram da cidade os jovens dos líderes das províncias e o exército que o seguia, e feriram cada um ao seu adversário. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros e feriu os sírios com um grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te e atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano o rei da Síria subirá contra ti.
20. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se guerrearmos contra eles na planície, por certo, seremos mais fortes do que eles. Faze isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército como que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros. E pelejemos com eles na planície. Então, por certo, seremos mais fortes do que eles. Deu ele ouvidos ao que disseram, e assim fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se em frente deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Estiveram acampados 7 dias, um em frente do outro. No 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. Os restantes fugiram para a cidade de Afec, e caiu o muro sobre 27.000 homens. Ben-Hadad fugiu e veio à cidade, onde se escondeu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são clementes. Ponhamos sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram os sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça. Vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver, ao que disse Acabe, pois ainda vive. É meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por bom sinal, apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: sim, teu irmão. Ben-Hadad. Respondeu-lhes ele: trazei Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no carro. Disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai. Faze para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Assim fez com ele a aliança e o deixou ir. Então um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Ele disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, logo que te apartares de mim, um leão te matará. E assim que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: fere-me, peço-te. Aquele homem o atingiu e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante. Passando o rei, clamou o profeta: teu servo estava no meio da peleja, e um homem, voltando-se, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar a tua vida, responderá pela dele, ou pagarás um talento de prata. Estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse:
Essa é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta se apressou, tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Disse ele ao rei: Assim diz o Senhor: libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Foi-se o rei de Israel para seu palácio desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.